Hoje eu vou falar para vocês a respeito também de uma outra aula de fundamento que é desconexões, não é? Desconexões e divisões. O que é desconexão e divisão? Desconexão é a maneira que a gente divide as mechas, não é? É o jeito que a gente vai dividir as mechas para poder cortar o cabelo. E o que acontece com essas divisões, né, essas desconexões? Elas vão impactar diretamente no resultado final do corte. Então, se você não fizer uma divisão, não é? No linguajar popular, a divisão, e como eu quero que vocês se assemelhem, que vocês se acostumem com esse termo técnico, se vocês não fizerem a desconexão direitinho, isso vai atrapalhar diretamente no resultado final do corte. Então, se você fizer uma desconexão suja, uma desconexão não tão limpinha, não tão bem feita, não tão projetando aquilo que o corte está pedindo, você vai ter um resultado desastroso. Isso vai facilitar, isso também ela é boa quando você sabe fazê-la direitinho, quando você aprende a fazê-la direitinho, ela também vai facilitar você cortar o seu cabelo. Porque através da nossa metodologia, a posição de mão ela vai estar sempre paralela em desconexão, paralela junto com a desconexão. Para quê? Para facilitar a sua vida, porque em outras metodologias, conforme você vai cortar o cabelo, você precisa de um degradê mais acentuado, você vai ter que inclinar toda a sua mão. Então, às vezes, você vai ter que fazer todo um balé, não é? Todo um contorcionismo para você acompanhar, para poder dar um resultado de um corte legal. Já essa nossa metodologia, você fazendo a desconexão perfeita, limpa, a sua posição de mão ela vai correr de acordo com aquela desconexão e vai efetuar o corte sem muito molejo, sem muito não sei o que. Ela vai te guiar, a própria desconexão vai te guiar para onde você vai com a mão e aonde você vai efetuar esse corte e você vai ter uma resposta 100% legal. Então hoje eu vou mostrar para vocês essa parte, né? A parte da desconexão, a parte da divisão. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que existem dois tipos de divisão, não é? A gente costuma falar na nossa metodologia que existe a desconexão baseada em geometria plana, que é onde a gente faz todos os tipos de corte reto, e as desconexões em geometria de espaço, onde a gente faz aqueles famosos cabelos degradês, os repicados, né? Ou em Portugal, aqui como o pessoal fala, os repicados. Pessoal, se vocês têm alguma dúvida, eu gostaria que vocês colocassem, tá? Eu gostaria que... Vou dar uma pausa porque eu começo a falar, desembesto a falar, falo rápido demais às vezes, ou não paro de falar. Eu gostaria que vocês colocassem as dúvidas, porque afinal de contas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para trocar experiência, e aqui não é lugar de vergonha. Legal? Ó, imagina, eu estou aqui de frente com uma câmera conversando com o Brasil inteiro. A gente tem alunos no Brasil inteiro e a gente tem que vencer isso. Então, se você tem alguma dúvida, agora é a hora e o local ideal para você colocar suas dúvidas. Boa noite, Luciana. Boa noite, José Kleber. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso que eu falei antes de eu começar a mexer com as desconexões? Outro dia me falaram para mim que tinham dificuldade, não é, em posição de mão. Outro dia falaram para mim que tinham dificuldade em domínio de tesoura. E tudo isso está em aulas passadas. Outra coisa, se você é a primeira vez que você está aqui, ou se de repente você teve aqui outro dia e não assistiu todas as aulas, aqui no Facebook, não é? Tem um botãozinho escrito Saiba Mais. Ali você clica, você vai ter um link, onde você vai preencher um formulário colocando seu e-mail. O que vai acontecer? As aulas que você perder, todo domingo você vai receber um e-mail com um resumo da semana, das duas aulas da semana toda, entendeu? Da aula da segunda e da aula da sexta. Então, se você perdeu uma aula, você vai ter a oportunidade de você receber um link e poder assistir essas aulas que você perdeu. E aqui no Instagram, lá na nossa bio, tem um linkzinho lá também, onde você clica, tem um negocinho lá que você vai colocar o seu e-mail, clica lá que você vai receber sempre os avisos das nossas aulas, um e-mail com aviso das nossas aulas, e no domingo você vai receber um resumo das duas aulas, aí você vai ter a oportunidade de assistir a aula que você perdeu. Então, antes de mais nada, como eu falei, eu vou dar só uma resumida rapidinho. Vamos lá. Estética... Débora Caes. Bom, antes de mais nada, vou repetir aqui mais uma vez rapidinho para entrar bem na cabecinha de vocês. Desconexão e divisão é a maneira que a gente vai distribuir o fio do cabelo, né? Que a gente vai desconectar o fio do cabelo, que a gente vai
soltar, a gente vai dividir, né? É a divisão, onde você vai separar a mecha. Vou falar um linguajar popular para ver se entra na cabeça de vocês. Onde a gente vai separar a mecha para poder executar o corte. Essa base, esse fundamento, ele é tão importante porque ele impacta no final, no resultado do corte. Então, se eu não fizer uma desconexão, se eu não fizer uma divisão legal, o resultado do meu corte não vai ser legal. Se eu não fizer uma divisão perfeita, o meu corte não vai ser perfeito. E se eu fizer uma divisão legal, perfeita, o resultado do meu corte vai ser muito legal. Os meus cortes vão ficar sempre bons. Eu vou diminuir o tempo do meu corte. O corte vai ficar muito mais rápido. Eu vou cortar o cabelo muito mais rápido. Isso vai fazer com que eu fature mais. O resultado do meu corte ficando bom, isso vai fazer com que as minhas clientes me indiquem mais, entendeu? E assim por diante. É só coisa boa que vem. Então vamos lá, vamos sem mais conversas, eu vou mostrar para vocês a primeira desconexão, não é? Vamos lá. Kaká Elfer. Boa noite. Cadê? Vamos acenar para ela no Instagram. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Primeiro eu vou mostrar para vocês, não é? Ali acho que no Instagram. Eu vou tirar aqui um pouco os comentários do Instagram, porque isso atrapalha um pouco o pessoal que está assistindo, não é? Vamos lá, desativar perguntas. Não é? Vamos desativar as perguntas. Desativar comentários. Perfeito. Agora sim, tá legal. Para a gente ter uma experiência boa para todo mundo ver. Porque os comentários ficam subindo no Instagram e acaba atrapalhando. Aqui no Facebook tá tudo legal. Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês o jeito, né, que eu insisto bastante falando das escolas tradicionais, né? Porque eu contei a minha história aqui, falei que eu entrei numa escola convencional e é verdade, pessoal. Infelizmente as escolas tradicionais, elas só vão enrolando com muita teoria e muito pouca prática. E a metodologia que eles ensinam, eles acabam te enrolando tanto e você não vai usar no salão. Muita gente que às vezes está passando por aqui e viu o que eu estou falando, sabe que na escola eles ensinam aquele monte de coisa e na realidade, no dia a dia, você não usa. Você não usa 10% do que te ensinaram na escola. E isso faz com que você perde muito tempo no aprendizado, sendo que você já podia ter aprendido, feito aquela coisa e está trabalhando. Então eu vou mostrar para você aqui agora como é feito, o jeito teoricamente certo, né, que vocês acham que é certo e que na verdade não é. Então a gente vai fazer um corte de comprimento, não é? A sua cliente pediu um corte de comprimento. Como é que você faz a divisão de um corte de comprimento, não é? Que é o que a gente fala que a gente vai partir aqui na minha metodologia, é uma geometria plana. Você vai pentear esse cabelo para baixo, porque a gente vai mexer de comprimento, que é uma geometria plana, e vai fazer uma divisão, deixa eu virar aqui e depois vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver ali, dá para ver nos dois. De orelha a orelha. Você vai repartir, você vai separar, você vai desconectar a parte da frente com a parte de trás. Olha lá, fiz uma desconexão de orelha a orelha, não é? Vocês reparem bem que a minha desconexão, olha lá, ela tá limpinha, pessoal. Você percebe muito bem o risco aqui, tá vendo? Olha lá. Olha lá, você percebe muito bem o risco aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai prender esse cabelo da frente para não te atrapalhar, para você executar o corte atrás. Você vai vir aqui e vai prender esse cabelo. Eu vou prender aqui rapidinho e vou te mostrar para você o jeito que as escolas tradicionais mostram. Nas escolas tradicionais, o que acontece? Ele vai vir aqui, posicionar minha cabeça, não é? Ele vai vir aqui e vai separar uma mecha pequena que eles vão te chamar essa mecha de mecha guia. Alguém está vendo aqui direitinho? Aqui uma mecha que é uma mecha guia. Você vai chegar lá embaixo e você vai executar esse corte. Perfeito? Só que aí você vai ter que separar uma outra mecha subsequente. Separar lá embaixo
e executar o corte. Aí depois, uma outra mecha, separar lá embaixo, executar o corte. E assim você vai fazer até o topo da cabeça da sua cliente. Pessoal, só que isso é o... Ah, Marcelo, mas isso é o correto, que você separa a mecha guia, depois você vai cortando, você vai seguindo, é para não errar. Perfeito? Só que você pode fazer isso de uma maneira muito mais prática e muito mais objetiva e que vai impactar no resultado do seu corte, fazendo com que ele fique perfeito. E mais perfeito ainda porque você vai ser mais rápido. Por quê? Você vai sentar antes com a sua cliente. No que você sentou com a sua cliente, você já determinou como é que vai ser o comprimento do cabelo. Você já determinou com a sua cliente que você vai tirar 2 dedos, 3 dedos ou 1 dedo só. Entendeu? E aí o que você vai fazer? Então não tem por que você ficar tirando mechinha. Conversou com a cliente te mostrou uma imagem, você percebeu o que ela quer, corte. Então, para facilitar, ao invés de você ficar tirando várias mechas e várias mechas subsequentes, sua cliente pediu 2 dedos, você fez lá a desconexão, de orelha a orelha, não é? Que nem está aqui, olha lá, está limpinha. Está limpinha. Aí o que você vai fazer? Vou colocar ela bem de frente aqui. Ó. Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse cabelo, você vai pentear sentido crescimento, vai segurar esse cabelo, vai lá no comprimento que a sua cliente quer e executa o corte de uma vez só. Por quê, pessoal? Não tem erro. Se você já conversou com a sua cliente, ela já te falou o que ela quer, vocês já olharam uma imagem, percebeu direitinho o que já acordaram, não precisa de ficar aquele lenga-lenga, de ficar meia hora separando mechinha e cortando. Separa o comprimento e corta. Separa o comprimento e corta. Você faz toda essa parte traseira aqui. E depois você vai separar essa parte lateral. Aquilo onde você já cortou, você já vai ter uma mecha guia. E aí você vai cortar. Aqui, ó. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem uma mecha limpa, uma desconexão limpa, isso não vai te atrapalhar na hora de você direcionar esse cabelo para baixo. Você vai pegar aqui, separou de orelha a orelha, puxou esse cabelo aqui para baixo e executou esse corte. Aí você vai ter o cabelo cortado. Você vai vir para cá, você vai puxar ele para baixo e vai executar esse corte. Se você perceber, a posição da minha mão, que é o que vai dificultar o resultado do corte, ele vai estar paralelo ao que a sua cliente quer. Ela quer mexer comprimento, então, olha lá, reto. A posição da minha mão está paralela na desconexão do corte, olha lá. É corte, é reto, é geometria plana, como eu estou falando com você. Tudo que é plano, tudo que é reto, tudo que é 0 grau, você puxa aqui para baixo e você executa o corte. Isso então facilita muito mais para você do que você ficar tirando uma mechinha, puxando para baixo, cortando, tirando outra mechinha, puxando para baixo, cortando, tirando outra mechinha. Não, puxa de uma vez e corta. Ah, Marcelo, você vai puxar tudo de uma vez e corta? Então por que eu não penteio só o cabelo para baixo, como penteia naturalmente, que nem está aqui, sem divisão nenhuma e corto? Porque se você fizer isso, você não vai saber se você está cortando a parte de trás e a parte da frente direito. Você não vai saber. E isso vai fazer com que esse cabelo vai ficar torto. Por quê? Você tem que separar a parte de trás de orelha a orelha. Não é? Para você fazer toda a base de trás, a base que tem mais cabelo. E a base que vai te dar uma guia para as laterais. Se você começar penteando ele aqui reto e você vindo aqui puxando aqui, um lado vai ficar maior que o outro. Então quando você separa aqui de orelha a orelha, ó. De orelha a orelha. E você separa toda essa parte de trás aqui, ó. Você vai criar um norte. Você vai criar um norte tanto para o seu lado direito como para o seu lado esquerdo. Fica muito mais fácil do que você separando mechas e mais mechas e mais mechas e mais mechas e mais mechas. Isso fica muito mais rápido. Bom, então o interessante é você aprender o seguinte, isso é fundamento. Eu sei que é chato o fundamento, mas a gente tem que aprender fundamento. Então, aprender o que? É dividir a parte da frente da parte de trás, que a divisão é de orelha
que a divisão é de orelha a orelha e a divisão é aqui próximo ao centro da cabeça, não é? Chega mais próximo do centro da cabeça, para separar o lado direito e o lado esquerdo. Isso daqui vai impactar diretamente na resposta do seu corte. Então, o que você faz? Se você já treinou, você fica mexendo com a tesoura, a intimidade com a tesoura, se você já pegou isso está legal, o que você vai fazer? Você vai pegar alguém aí e vai falar assim, não vou cortar seu cabelo não, eu só vou treinar. Você vai pegar alguém, vai treinar você fazer uma divisão de orelha a orelha, prender as duas laterais frontais, puxar esse cabelo para trás. Determinar um corte, determinar um comprimento na sua mente, né? Sabe? Viajar ali e criar na sua mente. Vai, minha cliente quer 3 dedos. Vem aqui, segura com o dedo, prende esse dedo, esse pente aqui no dedo, solta uma tesoura. Bem lá como eu ensinei na outra aula, põe só a pontinha do dedão e abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ó, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Vem aqui, solta o dedo da tesoura, fecha a tesoura na mão. Pega seu pente com a mão e penteia aqui do lado. Visualiza aqui um comprimento que você quer cortar. Tira o pente da mão, bota aqui. Bota a ponta do dedão na tesoura. Vai lá na mecha que você está visualizando. Vai lá e simula que você está cortando. Faz isso. Faz isso, porque isso é fundamento. Você vai aprender a ter mais intimidade com a sua tesoura. Você vai pegando cada vez mais jeito de você fazer esse movimento. E você pegando aqui o cabelo, você vai aprender a travar o dedo aqui no cabelo. Ó, é 3 dedos. Você vai medir lá 2 dedos. Vai, 2 dedos, mede lá 2 dedos. Pega aqui o pente, bota o pente no dedão. Aqui no dedo de cá. Põe o dedão aqui e simula o corte de cabelo. E vai fazendo isso. Então, aqui eu mostrei para vocês uma desconexão básica para geometria plana. Para geometria plana. Como é que é? De orelha a orelha, parte frontal e parte traseira. Puxa esse cabelo sempre sentido comprimento, não é? E você vai lá ver o corte que a sua cliente quer e simula esse corte. Quer dizer, e efetua esse corte. Que eu estava falando em simulação. Então assim, essa desconexão aqui básica, ela vai te ajudar no quê? Num corte de comprimento. Aquele famoso, um dedinho, 2 dedinhos, não corta muito, sabe? Então, para facilitar, ao invés de você ficar dando várias desconexões, de orelha a orelha, lado direito e lado esquerdo no centro da cabeça, a parte de trás você vai puxar sentido crescimento, determina comprimento e corta. Alguma dúvida, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, eu gostaria que vocês colocassem aqui, tanto no Facebook como no Instagram. Então agora eu vou passar para vocês uma outra desconexão, que é uma desconexão que a gente fala que é baseada em geometria de espaço. O que é geometria de espaço, Marcelo? Geometria de espaço nada mais é que os degradês, os repicados. Foi como eu falei para você. Nas escolas tradicionais, né, nessas escolas de cabeleireiro, você vai aprender a fazer o degradê tirando mechinha por mechinha, mechinha por mechinha. É tudo muito mais complicado, não é? Eu digo isso porque eu passei por isso. E você aprendendo a fazer essa divisão em geometria de espaço, que é degradê, e geometria plana, que é comprimento, matou. Geralmente você em todos os cortes vai usar essas duas geometrias, porque geralmente a cliente que chega no salão, ela quer cortar tanto comprimento como fazer um degradê. Só aquelas clientes que gostam do cabelo completamente reto mesmo, que você vai usar só a geometria plana, que é desconexão de orelha a orelha, puxou para baixo, cortou. Não é? Agora tem muita mulher que ela gosta de dar uma levezinha nas pontas, inclusive tem vídeo meu aí na minha página, tanto do Facebook como no Instagram, que a cliente quis mexer um pouco no comprimento e depois dar um pouco de leveza. E aí eu vou mostrar para você agora a desconexão de geometria de espaço, que são os degradês. Deixa eu pegar aqui a minha molinha que caiu no chão. E vamos lá. Para mim fazer isso, eu vou virar a cabeça aqui para trás, né? Para mim mostrar para vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Mais uma vez eu vou dizer para vocês, compartilha com aquela sua pessoa, com aquele seu colega, com aquela sua colega que quer aprender a profissão de cabeleireiro. Compartilha
compartilha com aquele seu amigo, aquele seu parente. Mas detalhe, eu quero aqui pessoas que nunca tenham pego num pente numa tesoura, ou se pegou num pente numa tesoura, foi porque entrou numa escola dessas tradicionais e não aprendeu nada. Você entendeu? Se a pessoa já é cabeleireira, se ela já sabe cortar, já sabe trabalhar tudo, esse não é o espaço para ela. Aqui é para você que quer aprender do zero e chegar no seu primeiro corte mais rapidamente. A gente quer gerar renda, a gente quer gerar riqueza, a gente quer gerar poder. Então vamos lá. Como eu falei agora há pouco, não é? Geralmente, né? Aqui, ó. Tum. Vamos lá, deixa eu só ver um negócio aqui. Isso, pronto. Agora eu vou desativar aqui. Vamos lá. Então eu falei para vocês aqui de desconexão básica, né? Para geometria geometria plana, para cortar cabelo reto, comprimento, as pontinhas, esse tipo de coisa. Só desculpa que eu tô com a minha cabeça um pouco cansada porque eu já trabalhei o dia inteiro já, gente. Então agora eu vou falar com vocês sobre a outra parte da desconexão, que é a geometria de espaço, onde a gente vai mexer com os degradês, correto? Então vamos lá. Como é que funciona a geometria de espaço? Os degradês. Se em termos de comprimento você vai cortar sempre numa vertical, numa horizontal, porque ela é comprimento, quando você trabalha com espaço você vai trabalhar numa vertical. Então uma vertical é aqui, ó. Você separa uma mecha desse cabelo aqui. Geralmente eu começo pelo meio, não é? Você vai separar outra mecha aqui. Como eu falei para vocês, sempre uma mecha limpa. Você vai ver aqui, ó, tanto no Instagram, ó, aqui, como no Facebook. Uma mecha limpa. Essa mecha aqui, ela vai ser a minha mecha guia. Se a minha cliente ela quer cortar um degradê, eu já fiz toda aquela parte de comprimento, eu vou puxar esse cabelo sempre numa vertical. E o que eu falei para você no início da nossa conversa? Aqui para poder ver melhor. Vou desativar aqui as perguntas do Instagram, porque atrapalha. Então vamos lá. A posição de mão, ela vem sempre como? Paralela à desconexão, que é essa desconexão que está aqui, ó. Tá vendo? Como é que minha mão tá? A minha mão tá aqui, ó. Ela tá vindo daqui, junto com a desconexão, para não ter erro de você cortar. Você vem aqui no comprimento que a sua cliente quer e executa esse corte. Então, a desconexão, ela sendo bem limpinha, bem feitinha, estando retinha, você vai pegar aqui, você nunca vai cortar cabelo nem a mais e nem a menos. Foi como eu falei para você, é onde isso vai resultar no final do seu corte de cabelo, deixando o corte do seu cabelo muito mais perfeito, né? Um corte de cabelo perfeito, e você consegue cortar um cabelo muito mais rápido. E isso impacta no seu faturamento, impacta na sua cliente, que a sua cliente vê você fazendo um tipo de trabalho rápido, isso traduz para ela autoridade. Bom, agora depois vai depender muito do que a sua cliente quer, né? Se ela quer uma leveza só nas pontinhas, se ela quer um degradê mais acentuado, mas isso daí já é assunto para outra aula. Então, o que eu quero dizer é o quê? É que quando você faz uma desconexão, essa desconexão, ela vai estar, sua mão tem que estar sempre paralela à desconexão do corte. Por quê? Em algumas metodologias, na maioria das escolas tradicionais, o que você faz? A minha cliente, ela quer um degradê incremental, aquele degradê acentuado. Você vai separar essa mecha aqui, e aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui com o dedo, ó, 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 certo? Mas o que é mais fácil? Você separar a mesma mecha, certo? E você vir aqui com o dedo para você acentuar esse corte, ou você pegar esse cabelo aqui, você já projetar ele sentido que a sua cliente quer e a sua mão está paralela à desconexão e você executar o cabelo com muito mais facilidade esse corte e o resultado ser igual. Sem você ficar, ah não, agora eu preciso de fazer assim, ó. Não, se a desconexão da sua cliente ela quer a nuca mais curta, você vai puxar aqui, vai para baixo, vai colocar sua mão em paralela à desconexão do corte e vai executar o corte.
Fica tudo muito mais fácil. E com o tempo vocês vão aprender isso daí. Deixa eu só ver aqui que o meu monitor está querendo desligar. Cadê? O meu monitor está querendo desligar. Foi. Vamos ligar ele. Vamos ligar o monitor, pessoal. Então vamos lá. Consegui ser claro para vocês? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no Facebook, coloca aqui no Instagram. Eu vou reativar os comentários aqui no Instagram, não é? E gostaria que vocês colocassem se ficou alguma dúvida. Boa noite. Se ficou alguma dúvida em termos de da desconexão ter que ser limpa, não é? E da posição de mão, porque isso facilita muito. Quando você vai fazer um corte de comprimento, você vai vir aqui. Sentido crescimento, com a sua mão paralela à desconexão que você fez, para você executar crescimento. Né? Corte de crescimento, 1 dedo, 2 dedos, 1 centímetro, 2 centímetros, seja lá o que a sua cliente quiser. E quando você vai fazer um degradê, você tem que fazer sempre uma desconexão numa horizontal, numa vertical, e você vai posicionar a sua mão sempre paralela à desconexão do corte. Isso eu vou ensinar para vocês mais para frente, porque isso facilita muito a vida de vocês. Esse tipo de metodologia que você puxa aqui e você tem que curvar sua mão para você fazer esse degradê mais acentuado, isso vai te atrapalhar muito. Já tem como a gente fazer esse mesmo tipo de coisa, só que projetando a mecha e a sua mão estando paralela a essa desconexão. E isso facilita muito. Isso facilita muito. Alguma dúvida? Dúvida no Instagram? Dúvida no Facebook? Alguma dúvida, pessoal do Facebook? Alguma dúvida, pessoal no Instagram? Vamos lá. Dúvidas? Não, ninguém tem dúvida. Aqui no Facebook alguém tem dúvida? Aqui no Instagram alguém tem alguma dúvida a respeito das desconexões? As desconexões têm que ser sempre muito bem limpas, né? Muito bem limpas e você sempre projetando. Como vou repetir aqui e vou fazer um resumido para a gente terminar nossa aula de hoje. Quando você for executar um tipo de corte de comprimento, a gente vai separar sempre de orelha a orelha e ao lado direito e ao lado esquerdo da parte frontal. Como é corte de comprimento, a gente vai projetar essa mecha sentido crescimento, colocar a mão da gente em paralela à desconexão do corte, não é? Aqui vou pegar minha cabeça da minha menina, sempre uma desconexão sempre de orelha a orelha. Depois você vai pentear esse cabelo, sempre sentido crescimento, com a sua mão paralela à desconexão desse corte, para você executar qualquer corte de comprimento. E quando você for fazer algum tipo de corte em degradê, onde você vai evoluir graus, você vai fazer uma desconexão sempre muito limpa numa vertical, e a sua mão também vai ficar sempre em paralela à desconexão desse corte. E depois a gente vai explicar para vocês como que você consegue dar leveza, como você consegue dar mais volume, como você consegue dar aquele degradê todo uniforme, e isso já é assunto para outra aula. Pessoal, alguma dúvida? Não é? Eu vejo que vocês estão um pouco acanhados e vocês não falam aí se vocês têm alguma dúvida. Então é assim, semana que vem a gente vai estar aqui de volta, não é? Onde eu vou mostrar um pouquinho mais a respeito como a gente está fazendo umas divisões, mas eu vou entrar assim, um pouco mais a fundo. Eu vou mostrar um croquis, não é? Que é como se fosse uma planta baixa, que é a mesma coisa que um engenheiro faz quando ele vai fazer uma casa. Ele desenha, não é? E em cima daquele desenho o pedreiro vai e constrói. E só que aqui você é o engenheiro e você é o pedreiro. Você vai desenhar o corte que a sua cliente quer, ela vai te falar que quer aquele corte, você vai desenhar e em cima daquilo você vai saber ler e vai saber executar esse corte. Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente pode usar figuras geométricas, né? A gente pode usar a geometria para a gente poder facilitar a vida da gente na hora de cortar cabelo. E você consiga chegar no seu primeiro corte muito mais rápido e colocar dinheiro no bolso. Legal? Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês, né? Espero que vocês tenham aprendido.